Olá, estamos começando o programa Viva Mais. Você pode acessar os programas já gravados acessando o nosso site www.programavivamais.com.br, e a gente tem ali os últimos 5 anos, estamos indo para o 6º ano, mas tem todas as entrevistas ali, e se você perdeu alguma ou se você quer alguma opinião sobre um profissional qualificado, claro que existem inúmeros outros, mas a gente faz questão de reafirmar que a gente entrevista e tenta trazer para vocês profissionais que realmente atuam na área. Sabe que hoje, por curiosidade, eu botei Programa Viva Mais no YouTube. Nossa, tem todos os programas lá também. Se quiser botar no YouTube, se inscreve no YouTube, Programa Viva Mais. Tem assim, ó, todos os nossos programas lá também. Oh, que bom, né? É outra dica, né? Quem quer ver. Eu não acesso nunca a internet. Então... Eu acesso o tempo todo, então eu vou brincando ali, vou procurando, vou conferindo se está lá. Coisa de velho, né? Eu não tenho esse hábito, mas se você gosta de acessar, eu sei que hoje em dia todo mundo fica linkado, né? Então você sabe que não precisa nem colocar o programa, é só colocar no YouTube que... Bota no YouTube Programa Viva Mais, aí aparece todos os nossos programas dos últimos 5 anos. Oh, que maravilha. Bom, hoje nós estamos aqui com a Silvia Dornelles, que é professora de fonoaudiologia da URGS e colaboradora do Ambulatório de Otorrinolaringologia e de Malformações Crâniofaciais. É isso? É um monte de coisa. Otorrinolaringologia não é mole, né? O cara tem... A Silvia, além de linda, ela é um sucesso. Ela já veio no programa, vieram milhões de perguntas para ela. Ai, Silvia, muito obrigada por estar conosco, é sempre muito bom te ter. Eu que agradeço o convite. Que seja a segunda de muitas que vem conosco aqui, tá? Com certeza. E o doutor Sadi Seleme, que é gestor do serviço, de novo, de otorrinolaringologia do Mãe de Deus, professor da URGS, né? Foi professor dos meus filhos, tenho 3 filhos médicos, foi colega da época da faculdade, então a gente tem um convívio mais chegado. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Estamos velhinhos. Puxa. E presidente da associação, hoje em dia ele é presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, é o primeiro gaúcho, né, CG? Nos últimos 40 anos, sim. Né? No novo formato da associação, sim. E tu esqueceu uma coisa, membro vitalício do e programa. Participante do programa Viva Mais. Isso é o mais importante. Participante vitalício aqui da bancada. Bom, então vocês já viram que o assunto com certeza vai girar em torno de coisas que hoje, nessa época do ano principalmente, muita gente tem dúvida do que está acontecendo e muita gente vai necessitar do serviço deles, né? Principalmente, acho que nessa época, né, que deve aumentar muito o movimento de vocês, né? Bom, Miguel, Ana, antes de mais nada, é um grande privilégio, um grande prazer estar nessa bancada. Eu sei que a Silvia deve pensar a mesma coisa. E a gente é convidado aí a vários programas, mas o que eu realmente me sinto em casa, à vontade, é aqui. E fundamentalmente por uma razão, que aqui a gente tem tempo de expor as nossas ideias e eu acho que aí sim nós temos aí uma informação muito construtiva, né? Porque informação pela metade, às vezes, ela pode desinformar, né? E aqui a gente tem essa oportunidade. Eu acho que é a 5ª vez que eu venho aqui e eu espero continuar vindo, muitas, né? Olha, a gente espera que vocês continuem vindo. Realmente essa bancada aqui... Uma alegria ter vocês aqui. Fora a minha cadeira lá no consultório, eu acho que aqui é onde eu mais me sinto em casa. Mas, de qualquer maneira, a gente estava falando realmente, para o otorrinolaringologista, os meses que agora iniciam, né, o início do inverno, ele representa o que a gente chama da safra do otorrino, né? Porque a otorrino aguda, ela está intimamente ligada às infecções das vias aéreas superiores, cuja incidência aumenta muito no início do inverno. E então agora a gente começa a ter os problemas clássicos, né, inicialmente as infecções de vias aéreas superiores virais, e aí complicadas com as otites, as amidalites, as laringites e as sinusites. Então é muito trabalho realmente nesses próximos 3, 4 meses. Isso aumenta para vocês também, Silvia? Também. Na verdade, as queixas, né, acerca de distúrbios de voz, às vezes a pessoa acha que isso é temporário ou se prolonga um tempo além, passam os efeitos, né, da gripe propriamente dita e fica, né, a permanência de desconfortos ou então de falta de projeção vocal ou alteração vocal mais permanente.
E é possível, sim, fazer o acompanhamento, minimizar, né? E até mesmo durante o processo gripal, durante as crises, né? Até alérgicas que às vezes as pessoas têm, a gente pode estar fazendo orientações que minimizam, né, o impacto Quer dizer, vocês podem queixas. fazer a parte de fisioterapia propriamente dita da voz, na verdade, né? assim, o acompanhamento fonoaudiológico para, né, uma melhora imediata. Então, às vezes as pessoas precisam de um uso mais imediato ou efetivo de voz, e elas são, na verdade, com uma crise. Então, precisam ou cantar, ou precisam, né, apresentar um programa, né, uma locução, ou então são advogados, ou então são pastores, ou padres, e tem que desempenhar suas funções, né, que exigem uma certa projeção vocal mais adequada, um desempenho vocal adequado, ou seja, a competência comunicativa, né? E então, às vezes, a gente pode estar auxiliando numa situação mais pontual, de uma crise, ou então de alguma situação que tenha se prolongado, né, com algum processo disfônico, e está ajustando um pouco mais, propiciando que isso tenha Silvia, um processo disfônico não cuidado, ele pode se tornar crônico, assim, a pessoa não cuidou durante uma gripe? Ele pode atrapalhar as cordas vocais cronicamente? Ele poderia, dependendo do tipo de atividade, o desempenho vocal que ele tenha, sim. Se ele vai numa torcida, né, de futebol e grita muito, ou seja, se ele passa daquela linha de abuso vocal, que ele cometa um abuso vocal muito intenso, ele pode ter algum tipo de trauma, né, nas pregas vocais que gerem um problema que acabe se prolongando, né? Aproveitando o aspecto de voz, né? Que tipo de alterações ou que tipo de patologias causam esse problema, Sadi? A pergunta é muito pertinente, né? Enquanto a Silvia falava da disfonia. O que é a disfonia? É a dificuldade na emissão vocal, né? A mudança da qualidade da voz. E na maioria das vezes, a disfonia pode representar, às vezes, situações transitórias, passageiras, né? Por um abuso vocal, mas nem sempre é assim. E por isso que é importante programas como esse para a gente alertar a população. Indivíduo adulto com disfonia acima de 2 semanas, 3 semanas, persistente, principalmente se ele fizer parte de grupo de risco, tabagista pesado, etilista, tá? Esse paciente tem que ser muito bem examinado. Mais de 2 semanas? Mais de 2 semanas. O etilista é aquele que bebe muita bebida alcoólica. Exatamente. O indivíduo, então, que faz aquela equação de muito cigarro e muita bebida alcoólica, principalmente destilados, mas nem precisa bebida alcoólica, só se ele for tabagista. Vamos simplificar. Indivíduo adulto, acima de 2 semanas com dificuldade de emissão vocal, com disfonia importante, ele deve ser bem examinado. Por quê? Porque nessa população incide uma doença que nós chamamos do câncer de laringe, do câncer de corda vocal, que, quando diagnosticado nas primeiras fases, talvez, a Silvia até trabalha mais com essas coisas do que eu, mas ele tem altíssimos índices de cura, com a preservação do órgão. Ou seja, tu remove o tumor, o paciente fica curado e mantém razoavelmente bem a sua qualidade vocal. Se esse tratamento, se esse diagnóstico não é realizado, e às vezes, Miguel, o pessoal vai na farmácia, eu preciso de uma pastilha aí porque eu tô rouco, começa a falar assim, né? E como é uma pastilha, aí vai na vizinha, aí vai na internet procurar um tratamento. Se esse problema ele se arrasta, e esse diagnóstico, tu sabe disso, né, como em qualquer outra região do corpo, mas na laringe isso é muito importante, ele até pode ser tratado, até ele pode receber a cura, mas com mutilação muitas vezes, com remoção importante de parcial ou completa da laringe. Então, isto seria assim o diagnóstico mais importante, Ana. O diagnóstico mais banal seria as disfonias relacionadas às infecções de vias aéreas superiores, por edema da corda vocal, o padrão vibratório muda, o indivíduo tem uma emissão vocal diferente. E os processos profissionais aí que a Silvia pode explicar melhor, os nódulos, pólipos, cistos, né? Que são realmente problemas que incomodam, mas são mais banais, são coisas mais fáceis de resolver. Mas quem vai ter que fazer esse exame é o otorrinolaringologista olhando a corda vocal. Isso é imprescindível, não concorda, Silvia? Não, com certeza. Precisa ter uma avaliação instrumental, que a gente chama, ou seja, tem que se ter uma imagem da configuração laríngea para ver o que está acontecendo, que tipo de lesão tem, se é que há alguma lesão e qual, né, a característica da lesão. Algumas lesões são tratadas, né, e são de área de excelência do otorrino, então ele é que vai tratar com medicamentos ou ele vai tratar, né, de alguma forma que envolva, né, ou cirurgia ou associação dos dois. E outras patologias que têm uma ação, né, com uma ênfase maior de atuação do fonoaudiólogo, que elas têm um caráter mais de reeducar o padrão de emissão da voz. Então,
Classicamente são os nódulos de pregas vocais, que popularmente se conhece por calo, né, nas pregas vocais, que eles são oriundos desse abuso. Então, existe um mecanismo biomecânico todo para que se produza a voz, e se eu abuso dele, ou se eu faço isso com muita força, ou se eu não tenho ar suficiente para respirar, se eu não tenho coordenação e se eu não faço de uma forma mais assim equacionada essa produção, eu acabo gerando sobrecarga para o aparelho fonador, né? E aí, o que acontece? Eu acabo desenvolvendo uma lesão. Então, essas questões que envolvem mais o padrão, elas podem ser reeducadas. Quando se tem lesão, às vezes ela é cirúrgica e a gente pode atuar, às vezes, reduzindo o tamanho da lesão para que se tenha uma cirurgia com mais êxito, ou então, no pós-operatório também ter algum tipo de atuação, né, para que possa reeducar. Quando são cirurgias maiores, que são de extirpação de partes, ou seja, se retira parte da estrutura laríngea em função de tumores, né, de câncer de laringe propriamente dito, então aí sim, aí você tem uma reabilitação bem direcionada para isso. E a pessoa volta a falar, tu consegue reabilitar? Ela volta a falar dependendo da condição cirúrgica. Se for a retirada total do órgão laringe, a pessoa vai ter que ter alternativas, porque a sua voz natural, a voz como era antes, não consegue retomar. Mas ela consegue ter o aprendizado, ou de voz esofágica, ou prótese implantada, ou então uma prótese eletroacústica, né, que a pessoa acopla um aparelhinho e produz uma voz. Se for uma condição cirúrgica parcial, então aí vai depender do formato da cirurgia, né, da configuração dela. Pode ter mais impacto na produção da voz ou pode ter mais impacto na deglutição, né? Então, às vezes as pessoas têm processos disfágicos, que a gente chama, tem disfagia, ou seja, engasga ao se alimentar, porque falta uma parte, digamos assim, de um órgão que funciona não só para a produção da voz, mas também para a proteção da via aérea, ou seja, para que o pulmão esteja protegido de que não vá nada, né, no processo aspirativo para ele. Então, pensa quão importante é esse diagnóstico precoce, né? Quão importante a gente está fazendo o diagnóstico de... Está passando por um otorrino, se está com 2 semanas, né? O que é mais frequente? Eles procuram otorrino ou te procuram, senhor? Não, eu acho que eles procuram otorrino porque normalmente assim, quando a situação é mais grave, a permanência, né, do impacto na voz, ele é mais longo, o paciente sempre associa alguma coisa de gripe, ou então que ele tem alguma bolinha na garganta, ele tem alguma sintomatologia que faz ele procurar o otorrino, né? Normalmente quando eles procuram inicialmente o fonoaudiólogo, é por questões mais de aprimoramento vocal, não existe essa cultura assim do paciente procurar o fonoaudiólogo com, né, queixas mais assim pontuais de disfonia por um longo prazo, ou então algum desconforto, né? E normalmente essas pessoas quando procuram, elas já estão às vezes no estágio mais avançado da doença. Por quê? Porque a disfonia, ou seja, a alteração da voz, ter a voz rouca, ter a voz um pouco mais áspera, ou a voz está mais fraquinha, né? Ela acaba não configurando um problema muito impactante. As pessoas acham que é normal, esperam, e aí, como o Sadi falou, toma uma pastilhinha, tenta fazer alguma coisa, toma mais água, mastiga gengibre. As pessoas vão tentando alternativas porque, na verdade, não é nada que traga um desconforto muito grande, a não ser que a pessoa precise da voz como um instrumento de trabalho. Então, quando a queixa está mais, assim, pontual, que passou a incomodar, ou então a pessoa começa a manifestar preocupação, normalmente já passou esse período das 2 semanas, né, que a gente preconiza que seja, né, a busca por um atendimento, e aí sim, aí as configurações às vezes, né, de algum problema maior, elas já estão mais estabelecidas. Quer dizer, geralmente ele chega para ti encaminhado, né? Ele chega encaminhado, exatamente. Se existe uma parceria, né, um trabalho já conjunto entre o otorrino e a fono, normalmente o otorrino pede uma avaliação, mesmo que ele vá fazer uma cirurgia, ele pede uma avaliação pré-operatória e um acompanhamento, porque eu acho que dependendo da intervenção cirúrgica tem uma série de orientações que o fonoaudiólogo pode dar, até para as condições no período que ele vai ter de pós-operatório, né, imediato, e também o que ele vai ter que fazer de tratamento de reabilitação posterior, né? Tem um clube onde eu jogo um tênisinho ao meio-dia, que tem um professor ali, essa dia assim, que já deve fazer o quê? Uns 4 anos que eu faço o mesmo horário sempre, mas deve fazer 4 anos que eu não vi o cara nunca com a voz que não fosse rouca.
Quer dizer, esse cara é um grande candidato, se é que já não tem alguma coisa, a um câncer de laringe, né? Não necessariamente. 4 anos é um tempo bastante longo, prolongado, né? Então, assim, é pouco provável que a doença dele seja tumoral, né? Ser maligna. Porque se eu fosse, em 4 anos, apesar do câncer de corda vocal, que a laringe tem 3 regiões. A região que a gente chama de supraglótica, que fica acima das cordas vocais, a região infraglótica, que fica abaixo, relacionada com a traqueia, e a corda vocal em si, que é o que mexe e que faz, então, a emissão sonora. O câncer da corda vocal é o mais comum. E é muito fácil de fazer o diagnóstico, Miguel. Se tu ouvisse uma vez a voz do indivíduo com câncer de corda vocal, tu nunca esquece. Ele vai falar mais ou menos assim. E esse tumor, ele demora para dar metástase, porque aquela região é pobre em linfáticos, ou seja, os vasos linfáticos que levam as metástases são muito pobres ali. Então, olha, o indivíduo tem que relaxar para chegar a um caso em que ele vá ser atendido, às vezes, por falta de ar. Porque mas essa é a voz que eu escuto o cara, viu? Às vezes existem sulcos vocais, às vezes existe uma série de outras alterações que elas são razoavelmente crônicas. Tomara ele esteja assistindo, fica alerta. Não, eu vou dizer para ele olhar o programa. Agora, ainda assim, Miguel, é absolutamente fundamental que ele tenha a sua laringe checada. O que a gente vê muito são, a Silvia falou que vai ao otorrino, mas às vezes não vai, às vezes vai em outros colegas e o indivíduo fica contemporizando isso. Então, assim, grupo de risco, gente, os médicos que estão assistindo, os profissionais da saúde, grupo de risco, tabagista, acima de 40 anos, tabagista, etilista, disfônico mais de 2 semanas, tem que ter a laringe examinada. Ponto. A gente não tem essa formação, infelizmente, né? Porque cada especialidade, e esse é o motivo... Hoje está bem especializada, né? Cada um tem sua subespecialidade, a gente trouxe, não sabe tudo, né? A semana passada o Sérgio, né? Que é o oftalmo. O Cuito. Né? Então, a gente vê assim que tem muita coisa, Sadi, que se resolveria muito fácil se o clínico ou o médico que atende a primeira vez, pura e simplesmente se desse conta de encaminhar. Quer dizer, passou da minha área de atuação, passou da minha especialidade, né? Encaminhar. Quer dizer, tem muita gente na área da Ana, muito dentista, que olhando as mucosas faz diagnóstico de câncer de boca, né? Então, eu acho que o alerta esse é muito válido, né? Porque... Olha, Miguel, me deu uma ideia. De vez em quando a gente tem essas ideias aí na conversa, né? Existem coisas que eu acho que todo médico deveria saber, né? E o que eu chamo de luzes amarelas das especialidades. Por exemplo, a disfonia é uma luz amarela. A surdez unilateral progressiva é uma luz amarela. Um sangramento nasal num adolescente do sexo masculino é uma luz amarela. Eu acho que a gente poderia escrever um livro, Miguel, um dia, falando assim, as luzes amarelas de todas as especialidades, porque são diagnósticos fáceis, são quadros clínicos. Muito legal. Né? Quadros clínicos, por exemplo, uma leucoplasia em área de atrito, isso é uma luz amarela, né, na cavidade oral. Então, assim, a gente tem que, o médico, o generalista, no mínimo as grandes luzes amarelas, ele tem que ter conhecimento, ou deveria, pelo menos. Né? Bom, nós vamos dar uma interrompida para ir para o comercial, mas a gente já volta. Tá muito gostoso, tá difícil para o comercial, a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.
Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. A gente no intervalo estava fazendo comentário aqui algumas especialidades, quando a criança nasce, eu acho que é fundamental que passe por um exame com um especialista. A gente já falou isso sobre oftalmologia, inclusive na família, né? Sadia, hoje em dia, acho que é bem frequente que no primeiro mês de vida, pelo menos meus netinhos foram assim. Eu acompanhei, inclusive, né? Que frequente o otorrino, né, para ver se escuta direitinho, para ver se não tem Sadia, se a gente alteração. diagnosticar com precocemente, desculpa, eu usei o termo errado, precocemente, que a criança é surda, tem diferença? Mas muito grande, muito grande. Essa é uma outra pauta fantástica, né, e uma coisa que é muito importante que a gente comente. Graças a Deus, bom, primeiro assim, a surdez neonatal é mas muito mais comum do que, por exemplo, a fenilcetonúria, que é detectada através do teste do pezinho. Então, já há muito tempo no Brasil existe uma lei, que como tudo no Brasil é uma lei que até ela pegou, mas pero não mútil, tem lugares que não fazem, que toda criança, né, recém-nascida, ela deve ser submetida a um teste que a gente chama de triagem auditiva neonatal, através das mais variadas ferramentas, autoemissão acústica, potencial evocado, isso não interessa. Mas, de qualquer maneira, as maternidades têm que oferecer, ou durante a internação, ou logo após a alta, esse teste de triagem. Isso é uma grande peneira, Ana, tá? Que diz assim, é um filtro passa ou fica. Se passou, passou. Essa criança vai receber a orientação, obviamente a mãe vai receber a orientação de como é o comportamento auditivo da criança e tudo bem, e ela vai ser observada a longo prazo. Se ela não passou, ela vai ter que entrar dentro de um programa de acompanhamento e retestes. E se, obviamente, for detectada a deficiência auditiva, e ela pode ser em vários níveis, né? Pode ser desde uma perda leve, moderada, severa, até uma perda profunda, ela vai ter, então, a sua habilitação iniciada tão logo quanto for feito o diagnóstico. E é absurda, aí voltando absurda a diferença das crianças que são habilitadas logo após o nascimento, ou nos primeiros meses, ou ao final do primeiro ano, daquelas que vão ser diagnosticadas e atendidas mais tarde. Às vezes a criança até pode receber o som, mas ela não interpreta, a Silvia até pode falar sobre isso, ela não processa aquele som adequadamente. Eu costumo usar a seguinte analogia, existe área do cérebro que espera um determinado tipo de informação sensorial, e o nosso córtex temporal está esperando o som.
Se o som não chega lá, ou chega pifiamente, outras funções que eu chamo dos sem terra cerebrais vão olhar aquele latifúndio improdutivo e vão se localizar ali. Quando o som chegar, bom, aí a fazenda já foi invadida, já as melhores reses já foram sacrificadas. Vai ter algum rendimento? Sim, mas não é o ideal. Então isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, assim como na oftalmologia, se não desenvolver o cérebro no início, depois não adianta melhorar o órgão captador Adianta, mas não tem o mesmo rendimento. E hoje, assim, o Sérgio é um grande amigo meu, aliás, meu oftalmologista também, um deles, mas o otorrino conseguiu equacionar o problema da surdez. Então, se a criança nasceu, né, e ela tem uma deficiência auditiva profunda, que há uns anos atrás a gente não teria o que fazer, linguagem de sinais, né, para as famílias se comunicar, hoje nós temos ferramentas até para isso, que são os implantes cocleares. E que a gente faz no hospital de clínica. Essa semana eu fiz um, né, em criança até 1 ano de idade, 2 anos de idade. E tu pega uma criança que estaria condenada ao silêncio e tu traz para a classe normal. Ele assiste aula junto com os filhos de vocês, com os netos. Né? Ele volta a escutar. Isso é uma revolução espetacular. Né? Mas o ideal é pegar e fazer o diagnóstico logo, né, logo que possível, precoce. A mesma coisa um adulto que perca a audição também. Não é bom que ele espere muito tempo para ser amplificado, se for uma perda moderada, por exemplo, com aparelhos convencionais, ou com um implante também, se for uma perda profunda. Isso existe o que a gente chama de plasticidade cerebral. O cérebro está esperando essa informação. Se ela não chega no tempo exato, chega depois, tudo bem, mas o rendimento não é o mesmo. O implante é uma coisa que se faz de rotina hoje? Então? Hoje é uma rotina, né, Miguel? O implante coclear a gente marca no hospital de clínicas, como marca uma timpanoplastia, uma timpanomastoideia, que é claro que é um procedimento que envolve uma tecnologia um pouco mais elaborada, mas vamos combinar, é uma rotina. Existe otorrino infantil? Existe, né? Existe uma subespecialidade da otorrino, que é a otorrinolaringologia pediátrica, né? Que aliás está bastante em voga. Mas isso não quer dizer que o otorrino não esteja preparado para atender todas as faixas sociais e todas as faixas etárias, né? Não, porque eu assim, como nós passamos por uma situação assim, ó, a minha netinha foi examinada, ela foi atendida no Moinhos de Vento, era um pediatra particular, como ela foi examinada pelo pediatra e ele não conseguiu ver que ela tinha catarata congênita e era assim, muito claro, eu imagino que muitas vezes possa passar também o exame da surdez. Sim. Como aconteceu comigo, assim, eu sou gato escaldado, o conselho que eu daria é, hoje em dia nasceu, vai no oftalmo e vai no otorrino. Eu não esperaria pelo exame do hospital, entendeu? Hoje em dia eu não confio mais. Mas o da autoemissão acústica, que é a triagem auditiva, é lei e é realizada. Não, mas deixa eu te dizer, o da catarata também é feito no hospital. Dentro do hospital. Ah, também? Também. O da catarata também. E ele escreveu no caderninho que ela estava perfeita. Mas daí a diferença, né, Ana Senhora? É que esse da surdez, eu acho que quem deve fazer é o otorrino, né? Na verdade, a maioria das vezes quem faz até são as audiologistas clínicas, né? É o pessoal da alguém não existe da área, risco, né? não existe risco. É que existem critérios, né? Então ele é lei e os hospitais, né, deveriam teoricamente cobrir, né, contemplar em sua totalidade, mas eu acho que tem avançado bem. E existe um protocolo de teste, de reteste se a criança falha, ou seja, não é feito uma vez e aí já condena a criança a ter a surdez ou não. Existem algumas situações, né, que aí o Sadi também pode explicar um pouquinho melhor, mas que podem estar acontecendo para dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, houve algum tipo de falha, né, na suspeita de ter, né, audição ou não íntegra, então existe um período que é marcado um reteste, então existe um protocolo para isso, e aí sim, na verdade vai se afunilando a questão do reteste até que se possa fazer um diagnóstico mais preciso. E não é só a triagem que vai detectar, a criança fez exatamente o nome triagem, ou seria um screening, né, alguma coisa que ela é uma peneira onde ela fica ou ela passa, e aí depois vão ter outros testes que são complementares. Então, difícil dar erro. Se ela passa para um grupo que é um grupo de risco para perda auditiva, ela vai ter uma avaliação complementar, né? E aí sim, esse afunilamento, na verdade, vai levando a criança a ter um rastreamento mais, assim, cada vez mais específico e mais focado na questão da perda auditiva. E aí sim, se ela tem a perda, é detectado, se começa um processo todo de orientação o mais precoce possível. Depois desse primeiro exame que faz no hospital, com que idade tu acha que deve voltar ao oftalmo para checagem?
Bom, o oftalmo... Desculpa, o otorrino. O oftalmo eu A não sei. otorrina, desculpa. Agora fiz uma confusão geral. Bom, que idade tu acha que deve voltar ao otorrino? Vamos só voltar uma questão assim. A questão do otorrinolaringologista pediátrico. Existem hoje, nos grandes centros, vários colegas que se dedicam única e exclusivamente ao atendimento de crianças. Isso não quer dizer, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Otorrino e eu tenho que defender a classe como um todo. Isso não quer dizer que um otorrino não possa atender criança, adulto, jovem e idoso, né? Na verdade, eu acho que a otorrino ela é bastante eclética nesse sentido, que a gente atende todos os gêneros, todas as faixas etárias e também assim doentes com as mais variadas queixas, às vezes até que o indivíduo pensa que não é o otorrino que atende. Então assim, sim, tem otorrinolaringologia pediátrica, mas todo otorrino, teoricamente, ele tem que estar habilitado. É que às vezes não tem mais jeito, né? E outras vezes, quando tu começa a concentrar a tua atuação num grupo etário, obviamente, tu vai ter mais desenvoltura, drenando mais desenvoltura no atendimento daquelas crianças. Voltando à questão da triagem. Então, assim, a intervenção, Ana, idealmente tem que ser feita até 1 ano de idade. Existem alguns centros, eu vim de um congresso agora em São Paulo de implantes cocleares, que o pessoal está fazendo implantes com 6 meses de idade. Qual é o problema disso? Quer dizer, se tu conseguir detectar com certeza que aquela criança é uma deficiente auditiva profunda, porque não basta ser deficiente auditivo, tem que ser profunda para receber o implante, com 6 meses, tu tiver logística para isso, bom, que bom, né? Mas às vezes não é tão simples, porque a criança não é que nem um adulto que responde dentro de uma cabine, ó, estou ouvindo, não estou ouvindo. A criança a gente tem que buscar indícios através de exames comportamentais, condicionados e audiometrias objetivas, que é através de potenciais evocados. Então não é tão simples assim, mas é ideal que essa avaliação seja feita até 1 ano de idade. Então, se passou e o comportamento auditivo dela é bom, a criança está adquirindo a linguagem no período que a Silvia pode explicar melhor até, no período que se espera, bom, ela pode ir nas suas consultas de puericultura e não necessariamente vai voltar no otorrino. O que acontece? Na primeira infância, dos 6 aos 36 meses, é quase universal a presença de líquido dentro da orelha da criança. A gente chama isso de otite média com efusão. Isso é como se tu tivesse um tampão de cera, ou como tu bem lembrasse, quando tu desce o avião, aquela sensação de ouvido abafado. Isso cai a acuidade da auditiva da criança, mas ela não fala nada. Ela assume aquilo, às vezes, como uma normalidade. Se for sentir, tu não aguenta 3 dias com isso. Bom, tu sabe, né? A mesma coisa do barotrauma, porque é muito desconforto. Então, esses casos, às vezes, passam desapercebidos e já são suficientes para modular negativamente esse processo de aprendizagem e desenvolvimento de linguagem. Quer dizer, essa criança, tu estava falando que quem pode avaliar melhor o desenvolvimento está conseguindo falar de linguagem. Aí é o fonoaudiólogo. Na verdade, as questões todas otológicas e também auditivas com relação ao desenvolvimento, ambas as profissões, obviamente, fazem essa interface. Mas o acompanhamento da linguagem, sim, é o fonoaudiólogo que deve estar avaliando. Quando é que a gente se preocupa, Silvia? Porque assim, ó, eu tive 4 filhos, tá? Tem o que foi falar com 4 anos, que hoje em dia fala demais, tá? E as meninas começaram muito cedo. Assim, as meninas, às vezes elas até demoram um pouquinho mais, mas dizem que depois não param mais de falar. Dizem não, é verdade. Bom, mas tem alguns pontos que são preocupantes, né? Então, normalmente, quando vai chegando próximo aos 2 anos de idade e a criança não fala ou ela fala muito pouco, são quando, né, os pais sinalizam. Ou os avós sinalizam, então, olha, ela não está falando muito, está falando muito pouco. Sempre tem um comparativo na família, um sobrinho, um irmão, alguém que, né, era mais falante. Então, obviamente, tem que se investigar, né, a questão audiológica, se ela ainda não foi investigada com relação à audição, mas também essas questões que são transitórias, como o Sadi falou, as otites, né, que podem estar acompanhando, essas perdas que são temporárias e elas acabam tendo um determinado impacto. Tem um outro marco também com relação à questão de linguagem, que são as gagueiras, entre aspas, que falam, né? Então a criança está próximo dos 4 anos de idade e aí começa, porque está gaguejando, porque isso é normal, porque não é. Então,
faz parte de um processo, né, de que a linguagem está andando rapidamente, sendo processada rapidamente, e o que a criança consegue executar dela, ou seja, a destreza motora para falar os sons que nem todos ela, né, ainda adquiriu ou tem possibilidade de executar, acaba atrapalhando. Então, ela não tem ainda uma produção de fala como a do adulto, né, com 4 anos de idade, ela vai ter erros, que às vezes é bonitinho, até ver eles falarem, né, algumas famílias até reforçam, e às vezes tem então essa questão do erro e ainda essa falta de fluência, porque está relacionada à questão de o pensamento estar mais veloz do que motoramente ela consegue executar. Passando um pouco disso, chegando em torno dos 5 anos de idade, a criança deve estar falando com uma cadência, né, que se espera de um ritmo normal, e também com o quadro, né, de sons da fala, que seria esse quadro de fonológico e do que ela consegue emitir foneticamente também, já completo. Então, não é um marco, né, radicalmente uma linha, mas em torno dos 5 anos a criança tem que estar pronta em termos de aquisição e desenvolvimento de linguagem. Ela tem que estar com habilidade para poder ter a fala, né, já no padrão estabelecido, sem que tenha comprometimentos nem de sons, de emissão, e nem de velocidade de fala e nem de fluência. A menina aprende mais rápido, não, a falar? Na verdade, não. Porque a gente tem na família, entendeu? Como fazer a comparação. Netinha, por exemplo, a netinha com 1 ano e pouco, falava tudo, né? Em inglês e português. Contava em inglês. O netinho fala, eu digo, pô, será que a gente é realmente mais imbecil, né? Manifesta. Não, mas manifesta assim, elas acabam se organizando, né? O gênero feminino acaba se organizando mais precocemente que os meninos, né? Mas também não é regra, mas estatisticamente sim, as meninas acabam tendo, né, o padrão completo de fala antes. Bom, de novo, tá uma delícia a conversa, mas a gente já volta. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. No intervalo aqui a gente bate altos papos, aqui até surge assunto novo. O intervalo é muito pequeno. E a gente aproveita para fazer consulta. Né? Mas a Ana estava comentando que... E esse assunto eu acho que é legal, sabia? Porque eu acho que muitos pais... Nós estávamos falando no intervalo de bilinguismo, desculpa te atrapalhar. Não, faz favor. Mas tu sabe que eu acho Mulher que... fala mais mesmo. Acho que nós já decidimos isso aqui, né? Mas sabe que eu tenho muitas amigas, Silvia, que elas têm dúvidas se elas põem em escola americana, se põem em escola em português,
se é bom falar português e inglês. E claro, eu tenho dúvida também, dúvida não, curiosidade, porque eu já não tenho mais nem dúvida. Meus netos moram todos, eu tenho 5 netos, moram todos nos Estados Unidos. Então, óbvio, eles falam português e inglês ao mesmo tempo. Na verdade, não falam nada, porque os mais velhos têm 2 anos, então tá tudo misturado. Tudo ainda. Então, assim, isso é melhor, é pior, porque demora um pouquinho mais para falar, né, Silvia? Na verdade, as pessoas têm uma ideia de que o bilinguismo, ou seja, está exposto a 2 idiomas, isso pode confundir a criança e é melhor, né, que não exponha. Muito pelo contrário, a criança, o Sadi usa uma expressão, né, que a criança tem um Winchester que está vazio e ela vai, né, depositando as informações ali. Então, obviamente que ela tem essa habilidade de ir armazenando essas informações. Então, como é que a gente vai aprender a linguagem e principalmente o código linguístico de um determinado idioma? A gente vai ouvindo, vai experimentando, né? Vai tendo feedback auditivo, então eu vou treinando, eu vou vendo o que eu estou fazendo e vou me ouvindo e vou experimentando e vou vendo como que mexe o lábio, como que executa aquele som. E ele tem essa capacidade de ir aprendendo os 2 ao mesmo tempo. Então, ele tem... esses dias eu até usei um comparativo para um colega, eu estou rindo, um amigo nosso, e eu disse, é como se fossem umas cômodas, né? Então, eu tenho várias gavetinhas e existe a possibilidade de eu ir depositando ali a informação do som que eu recebo, né? Então, aquela sequencialização dos sons que vão formar as palavras e o gesto motor que aquilo representa, né? Então, eu posso ter essas gavetinhas, elas irem sendo preenchidas por meio desses estímulos em diferentes idiomas. Então, a criança está exposta, ela só vai ter mais habilidade em dominar os 2 idiomas. Então, tem pais, às vezes, tem situações em que a criança nasce, os pais são brasileiros, a criança nasce fora do país, fica um tempo, depois volta. Às vezes a criança fica, né, sem falar um tempo, isso assusta, a gente deveria continuar falando inglês, deve falar em português. Na verdade, a criança, talvez essa exposição abrupta faça com que ele recue um pouco, ele fique um pouco mais calado, né, que seria um mutismo assim muito, muito temporário, até que ele reorganize e aos poucos ele vai, né, assimilando. As outras situações são essas, ele é nativo brasileiro, os pais são brasileiros, ele está numa língua, né, exposto a uma língua do nosso código linguístico, mas ele também está numa escola que oferece o 2º idioma. E quando tem um pai de cada nacionalidade? Também funciona muito bem. O que tu aconselha? Nós temos colegas lá que têm os pais uruguaios, as mães são brasileiras, e o ideal é que se fale os 2 idiomas em casa. A criança consegue ter a habilidade, vai desenvolver, ela vai ter maior habilidade no sentido de o mínimo de sotaque possível e o domínio, né, linguístico. Quem fala inglês com a criança, quem fala português fala português com a criança. E ela vai entender muito bem. E num determinado momento que assusta é exatamente essa desorganização que tu estavas referindo da tua neta. Então, aí ela fala uma enrolação, ela mistura uma coisa com a outra, mas ela está com 2 anos de idade, ela faria isso também num idioma só. Nossa, a frase sai assim que é uma delícia. Metade inglês, metade... E metade tu não entende nada. Não entende, metade exatamente. É a linguagem dela mesmo. Porque com 2 anos seria, né, isso esperado. Mas o recomendado é isso, é que ela esteja, assim, exposta, que não fique privando de um outro idioma, porque ela certamente vai desenvolver, ela vai ter habilidade para os 2 idiomas. Quer dizer, quem tiver chance de colocar um filho para aprender uma 2ª língua, logo cedo, quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Miguel, então, quanto mais tarde. Te lembra quando nós éramos estudantes de medicina na Santa Casa? Já faz algum tempo. Já faz algum tempo. E que a gente atendia, às vezes, pacientes idosos que ainda não falavam português. Da colônia, falavam o italiano. E vinha a família junto para traduzir. E hoje em dia a gente atende menos, mas ainda atende muito desses pacientes. E a 2ª geração também. E olha, é uma batalha minha do dia a dia. Eu pego principalmente o pessoal da colônia alemã e eu pergunto, vem o pai, tu vê que tem o sotaque ainda alemão. E obviamente que ele fala a língua mãe. E eu pergunto, vocês estão ensinando para o filho de vocês alemãos? Ah, não estamos, porque as crianças às vezes ficam com vergonha. Eu digo, meu Deus do céu, isso é um desperdício. O cérebro infantil é uma esponja, muito melhor que o nosso, ele absorve absolutamente tudo. E essa língua aprendida na primeira infância, brincando, como teus netos, eles brincam de aprender. É o que a gente aprende chorando, eles aprendem rindo. Ela fica guardada, que nem a Silvia, fica na gaveta dessa linguagem, mesmo que ela deixe de falar o alemão na primeira infância. E 30 anos depois vá à Alemanha, em 3 semanas aquilo volta tudo.
E tem algumas experiências interessantes que pega esses pacientes que têm afasia, que têm acidentes vasculares cerebrais e perdem parte da área da linguagem. O afásico poliglota, que fala vários idiomas, ele perde primeiro o idioma que mais tardiamente ele aprendeu. Por exemplo, o indivíduo veio para o Brasil, ele fala alemão, veio para o Brasil, depois ele aprende português, ele vai para os Estados Unidos e aprende inglês. Então ele tem essa linha, o alemão como a linha mãe, o português e o inglês. Ele tem, de uma maneira geral, né? Ele tem um processo de afasia, ele perde qual é o primeiro? O inglês. O segundo, o português, quem é que fica lá na memória, na gaveta mais antiga da cômoda dele? O alemão. Então isso aí é uma coisa espetacular. Então sempre eu estimulo, principalmente o pessoal da colônia alemã, dos italianos também, eu ensine essas crianças. Porque assim, eles vêm de berço com o alemão. Português eles aprendem no colégio. Aprendem na rua, vão aprender na rua. Português e espanhol é muito parecido. Eles já têm ali um espanholzinho mais ou menos. E inglês aprende no colégio. Essas crianças já têm 4 línguas. São cidadãos do mundo. No mínimo isso. Então seria um desperdício não ensinar. Sabe que eu tenho um genro meu que o pai era jogador da seleção brasileira. Então, claro, ele foi alfabetizado no México, ele morou na Itália, ele morou no Japão. É impressionante. Ele foi jogador da seleção. Do Tita, né? Filho do Tita. Que jogou no Inter, no Grêmio. É casado com a minha filha mais velha. Filha mais velha da Ana. É impressionante como ele fala vários idiomas. Então, ele começa a conversar com uma pessoa que fala espanhol. O espanhol dele é impressionante, porque ele aprendeu quando ele era pequeno. A Silvia falou. Mas é assim, o espanhol perfeito. Ele começa a conversar, tu fica assim, ó, eu fico impressionada. Aí ele começa a falar inglês, como ele também morou nos Estados Unidos quando jovem, ele tem uma facilidade com o idioma impressionante. Justamente, tu estava falando dessa questão das gavetinhas. Exatamente. Porque tem coisas, a gente demora para aprender, sempre vai ter o sotaque muito mais carregado quando aprende mais tardiamente. Então, tem sons que são estranhos em termos de posição de órgãos fonoarticulatórios. Então, por exemplo, se a gente for interpor a língua entre dentes, se eu falar thin, cinco, tei, tete, isso é uma distorção para o português brasileiro. Mas é perfeito para o inglês, né? Então, exatamente. Então, a gente tem um distúrbio articulatório, ou seja, o som não está sendo executado da maneira correta. Mas, se eu estiver falando em espanhol, né, e dependendo da região, normalmente os espanhóis da Espanha falam cielo, né, interpõe. Então, é o fonema correto, ou seja, é o posicionamento correto. Se em inglês, think, não é nem think nem think, é think, tem que interpor. Então, essa habilidade, isso não faz parte do nosso idioma. Então, a gente, na fala encadeada, é difícil pensar que tem que fazer esse posicionamento. Para a criança que aprendeu precocemente, isso é automático, ou seja, essa questão de posicionamento, ou seja, o feedback que tem, o que eu ouço, eu ajusto o som, eu consigo executar motoramente, e isso é o que dá o impacto mínimo no que vai ter de sotaque, né? E não só a questão do sotaque, mas o domínio mesmo, ou seja, eu acabo tendo até assim uma forma mais confortável de elaborar frases, de fazer com que isso seja produzido. Acabo aumentando, né, esse meu léxico, assim, isso tem a ver com a questão de prosódia correta, o fonema correto, o sotaque menor. Como curiosidade, Silvia, tem alguns artistas que vêm para o Brasil e fazem telenovela ou que acabam trabalhando no Brasil. Quem é que faz esse trabalho com eles? São vocês? Tem o fonoaudiólogo, tem fonoaudiólogo é o português que está falando nisso. Tem um português que perdeu completamente com o carioquês. Normalmente eles, né, aprendem isso no Rio e tal. Até porque as novelas, né, acabam centralizando mais nessa região. Mas impressionante a mudança, assim, porque muda muito. Tu não disse que o cara era português. Exatamente. Existem alguns idiomas que vão ser mais difíceis, né? Então a gente tem atores globais aí que tem essa adaptação do português, por exemplo, de Portugal. Nós temos amigos portugueses e a gente tem dificuldade um pouquinho para entender, mas a proximidade da língua às vezes reduz um pouco o trabalho, né? Ou seja, o trabalho é um pouco mais ameno para tentar tirar essa questão do sotaque. Outros idiomas vai ser um pouco mais difícil, a pessoa acaba tendo, né, o espanhol deve ser difícil, né? Porque os espanhóis que são mais guturais, que a gente chama. Então, o alemão, ele tem, né, uma posteriorização maior, também o espanhol em alguns sons, né?
Então, algumas pessoas, por que o espanhol fala na garganta e tal? Não é que é na garganta, pra gente, né, para o nosso ouvido treinado para o português brasileiro, acaba tendo esse impacto. Mas sim, é possível treinar e existem especialistas que treinam, né? Às vezes, alguns trabalhos desses são feitos por linguistas e às vezes em parceria do linguista com o fonoaudiólogo. Então, porque na verdade é toda uma questão de ajuste motor para emitir o som. Mas eu aprendo a falar isoladamente cada som, exatamente. Mas na hora que eu faço a cadência disso, que eu junto um som no outro, eu preciso ter essa habilidade, né, de posicionar corretamente o órgão fonoarticulatório. Junto, obviamente, com essa coisa de aprender e automatizar. Aquilo tem que ser incorporado. Também é possível que a pessoa faça o treino e que ela se foque, ela treina e ela ajusta para um determinado momento, ela desempenha de uma determinada forma. É como eu botar o terno e a gravata porque eu vou ter um momento, né, de apresentação. Então eu relaxo mais, eu me permito ter mais sotaque em uma determinada situação mais informal, mas em outras eu acabo tendo que vestir a roupa do personagem junto, eu acabo intensificando um pouco mais a atenção para a questão do sotaque. Mas é possível. Ô, Celia, nós estamos bem no finalzinho do programa, já que a gente tocou naquele assunto do barotrauma, só para você dar dica, assim, porque está todo mundo voando tanto, os aeroportos estão assim, ó, parece rodoviária. Verdade. Essa questão do barotrauma é comum? É muito comum dar? Muito comum. Eu tenho ouvido cada vez mais as pessoas falarem. Qual é o sintoma e como é que a gente pode evitar? O que é o barotrauma? O barotrauma é a dificuldade de tu equalizar a pressão da orelha média. A orelha humana ela tem 3 porções. A orelha externa, que a gente bota o dedo, cujo limite é a membrana timpânica. A orelha média, que é digamos assim, uma bolha de ar, onde estão os 3 ossinhos, e que se comunica com o meio externo através de um canal que tem uma luz virtual, ela abre e fecha de tempos em tempos, que é a tuba auditiva. E a orelha interna, onde está o labirinto e a cóclea, que são os órgãos mais sofisticados. Mas essa orelha média, então, esse balão de ar, ele tem que estar em constante equilíbrio de pressão com o meio externo. Então, o seu canal de aeração e deflação ele tem que funcionar direitinho, porque se eu mudo a pressão externa, eu tenho que concomitante mudar a pressão da orelha média. Quando tu está na altura, tu está com uma coluna de ar menor em cima de ti, ou seja, a pressão é menor. À medida que tu vai descendo, principalmente se tu descer muito rápido, a coluna de ar aumenta, ou seja, a pressão atmosférica aumenta, e às vezes não há tempo de haver esse equilíbrio com a orelha média. Então é como se o tímpano fosse empurrado para dentro pela pressão externa. Gerando então uma pressão negativa dentro da orelha média, que inicialmente o tímpano é retraído, isso gera dor, e às vezes há inclusive rupturas. Né? Isso é a retração do tímpano? É a retração inicial, porque o tímpano tenta equilibrar, diminuindo o continente, mantendo o conteúdo constante, eu aumento a pressão. Então o tímpano retrai para tentar equilibrar a pressão com a pressão externa, só que isso aí ele vai ter um determinado limite de retração. E aí tu tem um efeito sobre os vasos sanguíneos que passam dentro do ouvido, fazendo com que haja pequenas rupturas e saída de líquido para dentro do ouvido. Então ele abafa. E às vezes, inclusive, com sangramento. Então, quando a coisa realmente é muito importante, dói muito. O que a gente recomenda? Que os pacientes gripados, os pacientes congestionados, em crise de alergia, tratem esses sintomas algumas horas antes de iniciar o voo. Então, se é voo curto, 2 horas antes, tu toma uma medicação que tenha descongestionante, esses antigripais com associação com descongestionante. Se é um voo longo, 2 horas antes da descida tu usa. A pessoa, mas eu só vou a Florianópolis, é pior. É sempre na descida. É descida e quanto mais rápido é pior. E quanto o avião menos pressurizado, pior. Tem algumas companhias, a gente estava comentando, né, tem algumas companhias que a gente sente nitidamente isso aí. E como a gente hoje em dia, todo mundo voa muito seguido, então tu consegue fazer a comparação, né? Acho que provavelmente deve ser erro na pressurização do avião. Então, assim, só para a gente não deixar as orientações pela metade. Primeiro, então, congestionado usa uma medicação que tenha descongestionante. Uma vez que tu teve, tu vai ter mais seguido? Não necessariamente. Aquelas associação antistamínico e vasoconstritor, né? A gente não tem vasoconstritor puro via oral no Brasil, mas assim, é aqueles compostos antigripais que a gente conhece. Então usa antes. Quando desce mascando chiclete, né? Para fazer a abertura da tuba, cada deglutição a tuba auditiva tende a abrir. E segundo, às vezes fazendo manobras voluntárias. A mais comum é a manobra de Valsalva. A gente vê muito o pessoal fazendo intuitivamente isso, fechar o nariz para tentar equilibrar. Né? Isso às vezes ajuda bastante. Né? Tem pacientes que realmente não toleram. E aí existem outras alternativas. Né? É muito ruim quando a gente desce dormindo, né?
Que daí não dá tempo Não de dá tempo. pensar em Acorda com a deglutir, acorda com uma dor horrorosa. E dói. E surdo um E tempo. dói, né? é surda, fica uma perda assim, de algum Não, tempo. e se você teve essa dor insuportável na hora de descer, fica o conselho, procure o otorrino. Não dá pra gente ficar sem procurar, porque a gente ouve os pacientes, não, desde que eu voltei de viagem que eu tô meia surda, Enfia com o dor de cotonete ouvido, pra ver se resolve. tô meia surda com dor de ouvido, tem que procurar, porque isso dá uma otite, não dá? A gente chama de aerotite, né? Ela não é uma otite infecciosa, digamos, é uma otite inflamatória, onde tu não tem germe, mas tu tem um processo inflamatório. E aí a gente vê muitas vezes o paciente botando plug de ouvido. Não adianta bolhufas. Para essa situação não adianta bolhufas. Adianta para diminuir o ruído Botar externo. o quê? Plug, né? Um protetor auditivo. Né? Vou botar para prevenir barotrauma. Não previne. Muito antes, pelo contrário, talvez até atrapalhe. Quer dizer, o cara bota um tampão que é o que o cara bota para descer em profundeza. Não funciona. Aliás, o barotrauma é muito pior no mergulho, né, na subida do mergulho e na descida do que no próprio avião, né? Eu não suporto bem. No meu caso, por exemplo, né, várias vezes já estive na praia com amigos, a Ana e alguns amigos iam fazer mergulho. Eu não tolero nada descida. Se baixar de 2 metros da piscina, não consegue compensar. Então, para mim não é confortável ou não é prazeroso fazer mergulho. Não é o teu esporte. Não é o meu esporte. Vai jogar o teu tênisinho lá na Ibanesa que tá melhor. Adoro água. No máximo isso, na terra, no plano. Bom, a gente quer agradecer muito a Silvia e ao Sadi pela presença de vocês. Muito, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado, desculpa o horário. Obrigado por vocês estarem aqui disponíveis para passar essa informação para as pessoas. E você vai ver uma nova gravação e não é repetição do programa, porque nós vamos gravar mais um com isso, porque ficou muito assunto bom para falar. Faltou coisa E nós vamos gravar mais um. Então vocês vão ver a repetição, mas não é o mesmo programa. Nós vamos gravar mais um. Fique atento que em seguida vai passar. Até lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.